Olá pessoal, esse é um vídeo com um formato diferente, em que eu não vou fazer edição, eu vou falar aqui livremente com vocês, como se a gente tivesse uma mesa de bar, frente a frente, trocando uma ideia. E a ideia é porque eu quero estar mais perto de vocês, e a motivação de fazer o vídeo é por isso. Tenho postado pouco, eu sei, então eu quero suprir essa minha falta com todo mundo que assiste, manda uns comentários muito legais aí na seção de comentários nos vídeos, com esse formato mais informal, que vai ter erros, vai ter coisas que eu vou refletir mais falando, né? Porque não vai ter edição. Então, de início, vocês me perdoem, mas a gente vai tocar desse jeitão aqui mesmo para trocar uma ideia e conversar sobre economia, economia internacional, política internacional. Por vezes, política nacional não vai ao objetivo, eu nunca fiz um vídeo mais concentrado nisso, mas talvez eu possa vir a fazer, até porque tem a eleição rolando e tem muita coisa para ser discutido, inclusive de temáticas relacionadas à política internacional que tocam o Brasil, que são parte da nossa política nacional. O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de minério, é um grande produtor de commodities em geral, grãos, produtos agrícolas específicos como soja, né? A gente exporta muita soja para a China, por exemplo. Então é importante a gente falar sobre temáticas que envolvam a política nacional, porque a gente vai estar falando do internacional. O Brasil é conectado com o mundo, tem muitos parceiros importantes fora do Brasil, países importantes como Estados Unidos, como China, como Alemanha, como Canadá. Isso faz parte do mundo e nós estamos conectados nesse mundo. Mas voltando aqui ao vídeo, a ideia é trocar uma ideia sobre temáticas que estão em voga e que me interessam. Às vezes eu vejo alguma notícia, eu vejo alguma questão que eu penso, pô, é legal se eu trouxer para o meu canal e conversar com a galera que tá aí interagindo comigo e vendo os vídeos. E hoje eu vou falar sobre a Europa, na verdade sobre uma questão específica na Europa, que é o gás. Todo mundo aqui sabe, quem acompanha o canal e quem não estava em coma nos últimos 6 meses, sabe que a Rússia está em guerra contra a Ucrânia e que a Europa, juntamente com a OTAN e os Estados Unidos, tem uma grande repulsa, persegue oligarcas russos, né, e critica ferozmente a Rússia por ter feito a guerra, chama de guerra de agressão nas mídias, né, como a mídia alemã, por exemplo. Esse termo é amplamente utilizado e por isso a Rússia não é mais uma opção para se trazer o gás, ou pelo menos ainda é uma opção porque existe uma carência muito grande de gás dentro da Europa. Ela depende em grande medida do gás que vem lá de Vyborg na Rússia e chega na Alemanha. Grande parte do gás vem dali, mas também outra parte a Europa, né, os países europeus trazem por embarcações de navios e etc. Então agora a Europa olha para a África e quer ir à África às compras, né? Quer chegar lá e comprar o gás, principalmente o que está ali nos países do norte da África. Claro, também tem gás nos países da África subsaariana, mas países como Algéria, como Moçambique, como o Egito, são produtores de gás liquefeito, né? Gás utilizado para aquecimento e eletricidade. E esses países agora são alvo da Europa, para que a Europa vá até eles e faça uma compra de um gás e tente, de alguma forma, não ficar tão dependente da Rússia. Que a Rússia agora é um país, como eu já comentei aqui, que não é bem quisto pelos europeus. E os europeus estão querendo bancar essa mudança política de segurança energética para impedir com que a Rússia tenha muito poder sobre os países da Europa. Bom, por que eu estou trazendo essa notícia? Porque aqui tem muitas questões colocadas, né? Primeira questão que eu já de cara já mostrei para vocês, é tentar fazer uma contenção da dependência econômica que a Europa tem em relação à Rússia, em relação ao gás russo, e mudar isso fazendo um espalhamento das fontes de energia que a Europa precisa. A Europa passa por já há alguns anos, né, por um processo de transição energética. Eles querem passar de uma matriz que é baseada em derivados do petróleo, em gás natural, né, para uma matriz mais verde, com energia eólica, com energia vinda de biocombustíveis, com energia vindo de decomposição, né, que gera energia
energia que vem também de hidrelétricas, mas não tanto, né? Mas são matrizes diferentes, são matrizes mais verdes. E isso está dentro dos planos da Europa. A Europa quer até 2050 chegar ao net zero de emissão de CO2, ou seja, as taxas de CO2 serem no total zero, né? Ou chegar perto de zero. E para isso, obviamente, né, ela decidiu que para manter uma equação entre bem-estar da população europeia, pagando pouco pelo gás, e tentar chegar nesse objetivo e construir tecnologias, construir todo um aparato de produção de energia elétrica mais sustentável, iria se aliar à Rússia para conseguir esse gás mais barato. Mas no meio do caminho veio a guerra, né? No meio do caminho veio a China, e no meio do caminho existe a vida, né? Existe o capitalismo, existe tudo que a gente vê da política internacional, os interesses entre os países e uma série de acontecimentos que vai fazer com que os outros sejam obrigados a lidar com os custos. E esses outros agora são os europeus. Em relação à África, ela tem, né, vou pegar o exemplo da Algéria, ela tem um consumo próprio de energia vindo desse gás que ela tem em grande quantidade, que está na casa dos 70%, 70%, 71%, e ela iria fazer um redirecionamento desse gás, né, uma parte dele, para a venda. E isso ia trazer bons resultados econômicos para o país. E isso, obviamente, vai se replicar para o Egito, possivelmente Moçambique, que tem daí mais gás offshore, né, que faz uma exploração desse gás offshore. E essas mudanças vão trazer uma nova configuração para o continente africano. A gente pode daí, agora, a gente traça a linha aqui, pensar prospectivamente, pensar para o futuro. Por quê? O que acontece na África? A África, primeiro, sempre foi muito escanteada, muito colocada de lado pelos países do norte, né? Os países que fazem parte da zona do euro, né? Os países da União Europeia, o próprio Estados Unidos, né? Tem investimentos muito baixos no continente africano. E quem cumpre o papel de fazer grandes investimentos nos últimos 5 anos, pelo menos, ou até, se a gente trazer um pouco a linha do tempo mais para trás, de 2014 até hoje, é a China, que tem a iniciativa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que é da Belt and Road Initiative, que é a nova Rota da Seda, que tem investimentos de grande escala em infraestrutura no mundo inteiro. E na África não é diferente. São 17 países que estão tanto ou no Oriente Médio, na região do Oriente Médio, ou no norte da África, que fazem parte, e outros tantos, perto dos 35, 38, que estão na África subsaariana. Então, a China entrou com muito poder, com muita força no continente africano, e dessa forma, quando a Europa decide, em função da guerra, fazer um investimento no continente, ela está, de alguma forma, disputando o espaço com a China. Mas aqui, claro, a gente precisa ressalvar as diferenças. O que a Europa quer fazer é um investimento ou possíveis investimentos especificamente na área energética, que, claro, tem a ver com infraestrutura, é um investimento importante, mas não é o mesmo tipo de investimento que a China faz. A China faz investimentos em ferrovias, também em gasodutos, mas faz investimentos em rodovias, em infraestrutura como um todo. Então, claro, tem as diferenças colocadas aí, mas não deixa de ser um olhar diferente para a África. Né? E um olhar diferente que vai colocar em algum momento para o futuro, talvez, China e países europeus numa disputa, né? Numa dividida com esses países. Daí alguém pode me perguntar, mas tá, a África pode oferir lucros com essa disputa? Pode oferir lucros. Mas aqui a gente precisa pensar em duas perspectivas. A primeira é, numa perspectiva de curto prazo, quando você tem receitas vindas da venda de energia, como é o caso do gás, você consegue fazer com que as lideranças políticas estabelecidas tenham um resultado positivo, e isso faz com que elas consigam, por exemplo, resultados eleitorais mais positivos, ou aprovação popular, se não for o caso de resultados eleitorais. E no caso, claro, isso é para dizer que são investimentos de curto prazo. E no caso de investimento em infraestrutura, são investimentos que têm um impacto no curto prazo, claro, porque geram emprego, geram renda. E aqui eu não vou nem falar sobre questões envolvendo armadilha de dívida ou o caso, né, que é fato que a China acaba exportando ou fazendo com que a mão de obra utilizada nessas obras, em alguns lugares, em algumas regiões, seja exclusivamente chinesa. Isso acontece, mas também não é para todas as obras e nem em todos os momentos, mas isso acontece. Só que o fato é que
há sim geração de empregos nos países em que a China alcança a sua Belt and Road Initiative, a sua iniciativa de investimento em infraestrutura, e isso causa um impacto, claro, no curto prazo, com essa geração de empregos, a mudança de toda uma geografia econômica que envolve esses investimentos pesados, e há uma mudança também de longo prazo, porque infraestrutura gera eficiência econômica. Quanto mais infraestrutura de qualidade num país, mais eficiente ele é. Então a gente precisa pensar por esse lado, que é o curto e o longo prazo e o que é o melhor para os países. Obviamente, o que eles vão decidir depende das percepções que cada um país tiver em relação ao seu futuro, o seu povo tiver, as suas adesões populares em relação a como as políticas internacionais de cada um desses países vai se movimentar nesse período. Mas a gente, de qualquer forma, vê que a África ela volta a temática, né? Antes era apenas para falar que havia fome na África, que a África tinha uma crise humanitária, mas a gente talvez possa, né? E que até uma esperança pessoal minha, tratar a África como um continente que tem sua importância central, que tem povos, né? uma diversidade de povos gigantesca, que tem muito a nos ensinar, que tem muito a ocupar de espaço na política internacional, e por isso, quanto mais protagonismo e quanto mais recursos econômicos eles tiverem, mais eles vão poder ter a sua voz ouvida e poder também, talvez, ocupar espaços em tomadas de decisões internacionais. Isso seria muito bom, muito interessante, mas a gente precisa olhar agora como que essas placas tectônicas, essas relações de poder vão se dar no campo da segurança energética. A Europa, ela já tomou a decisão dela, eu acho que não tem muito como voltar de querer depender menos da Rússia, mas daí se coloca uma outra questão, né, que é como que o mundo vai se reconfigurar depois da guerra, depois da Covid, com todas essas questões colocadas, a Europa fazendo um fechamento, né, uma parceria mais adensada com os Estados Unidos, talvez até por falta de opção, né, porque, enfim, é o grande parceiro desde pelo menos do final da Segunda Guerra Mundial. E, por outro lado, a Rússia e a China se imbricando cada vez mais, se adensando em suas relações. E muitos países da África também acabam por convergir mais para um lado ou para o outro, né? Dependendo das suas lideranças internas e dos seus interesses de longo prazo e como eles estão vendo as suas políticas. E claro, né, aqui a gente precisa colocar também a condição material. Quem conseguir, também no curto prazo ou no médio prazo, gerar mais resultados em termos de recursos econômicos para esse país, acaba levando. Talvez a questão do gás não seja o suficiente para isso, né? E os investimentos em infraestrutura possam capturar, ou seja, a atenção, né, desses países, e esses países possam fazer sua decisão, talvez para o lado mais da China, e, por consequência, o continente africano vira um espaço de disputa nesse mundo que está entrecortado entre duas áreas de influência que estão cada vez maiores, que estão cada vez mais proeminentes, que é, como eu falei, um lado a Europa e os Estados Unidos, e os países que se consideram ocidentais, né? E, por outro lado, os países que não se alinham a essa lógica de intervenção internacional, essa lógica de relações internacionais que está posta pelos Estados Unidos e Europa, que são os países que vão se alinhando com Rússia e China. E, claro, no meio do caminho tem Índia, Paquistão, Turquia, que são países que não necessariamente vão, em primeiro momento, se alinhar com um ou outro. Até o Brasil também deveria ser o caso, né? Mas eles vão tentar lucrar e tirar vantagens, entre aspas, né, em qualquer um dos cenários, trabalhar com os dois cenários. Mas ao longo do tempo a gente vai ver como é que vai se configurando esse, entre aspas, mapa, né? Como vai se configurando essas relações de poder entre os países, para entender um pouco mais como a África pode caminhar, né? São muitos interesses em jogo, são muitas questões que estão colocadas aí, e cabe a nós acompanhar e vermos, né, onde que isso vai dar. A questão da energia, se realmente vingar, isso vai ser um ponto positivo para a Europa, não que seja um ponto negativo para a China ou para outros países que também têm negócios na África, né? Mas vai representar um olhar da Europa para a África que antes não estava existindo. A África estava, de fato, abandonada e totalmente jogada
as traças, né, pelos países ocidentais. E quem estava olhando era apenas a China e outros países como Rússia também, Turquia. Mas agora a gente vai ver isso se reconfigurar e talvez algumas pecinhas aí se mexerem, alguns países mudarem as suas posições. A gente pode ver muitas posições talvez se alterando ao longo do tempo, mas com certeza é algo importante a gente observar, porque segurança energética é um tema importante e que a energia é central para qualquer produção de qualquer produto e por isso a Europa sofre tanto e por isso que ela busca as alternativas que ela está buscando agora.